pessoal, boa noite. A nossa aula de hoje está sendo gravada. E seguindo o capítulo 4 do livro do Fish e do Belitsko, eu vou discutir com vocês a quadratura de Gauss, né? Essa aqui é a 11ª aula formal, digamos assim, mas houve aulas em que a gente fez discussões, em que eu deixei tempo livre para vocês resolverem exercícios. Então, a gente está mais avançado que isso. Então, eu vou falar de quadratura de Gauss, que é a segunda parte do capítulo 4 do livro do Fish e do Belitsko. Embora a quadratura de Gauss não seja exatamente relacionada ao método de elementos finitos, ela é usada no método de elementos finitos e ela é útil, né? Então, de novo, nesse tópico aqui cabe aquilo que eu falo para vocês sempre, que o curso não é difícil operacionalmente, matematicamente, mas ele é cheio de ideias novas, e essa aqui é uma ideia completamente nova, que esse velho alemão maluco, né, o Pelé da matemática, o Gauss, inventou. Então, é uma ideia para você fazer integral numérica de maneira bastante rápida. Então, é uma maneira muito eficiente de fazer integrações numéricas. Pelo método da integração de Gauss, a gente tem tabelas prontas já. Vocês vão ver isso. Então, se você colocar essas tabelas no input ali do seu software, você não precisa mais calcular as integrais. É simplesmente uma questão de substituir valores, conforme vocês vão ver. Realizar contas de multiplicação e de soma. E a quadratura de Gauss, ela fornece o resultado exato quando a gente está fazendo integrações polinomiais. Então, se as integrações forem de funções arbitrárias, é claro que o resultado vai ser aproximado, como é de se esperar no caso de soluções numéricas. Mas no caso de uma função polinomial, aí a quadratura de Gauss dá para a gente o resultado exato. Então, vamos lá. Se você tiver uma integral genérica que vai de A até B, né, o intervalo de integração de Gauss, ele sempre vai de -1 até 1. Então, a gente precisa fazer uma transformação de variáveis para mapear essa variável x numa variável que, tal que vale -1 quando x for igual a A, que é o extremo inferior do intervalo de integração do domínio, e que vale 1 quando x for igual a b, que é o extremo superior do intervalo de integração. Então, essa transformação entre x e qui, de maneira bastante genérica, a gente pode escrever assim, como uma transformação linear, né? Então, x é igual a alfa qui mais beta, onde esse alfa e esse beta tem que ser tais que, quando x for igual a A, o qui vai ser igual a -1. Né? Então, está aqui, A é igual a menos alfa mais beta. E quando x for igual a B, o qui vai ser igual a +1. Então, B é igual a alfa mais beta. Então, agora a gente pode somar essas equações e subtrair. Então, se eu somar as duas, eu vou ter que 2 beta é igual a A mais B, e se eu subtrair as duas, eu vou ter que B menos A é igual a 2 alfa. Então, eu determinei agora os coeficientes alfa e beta em termos dos extremos de integração, que são A e B.
Então, aquela equaçãozinha que eu escrevi lá em cima de transformação de coordenadas, ela pode ser escrita de maneira genérica assim. B menos A aqui, B menos A sobre 2 aqui, mais B mais A sobre 2. Então, essa aqui é a relação que leva a variável x na variável aqui e vice-versa. Só que eu estou integrando na variável x. Então, quando eu fizer essa transformação de x para aqui, a derivada de x vai ser igual ao jacobiano da transformação vezes a derivada em aqui. E nesse caso aqui, o jacobiano da transformação, a gente descobre de maneira simples, ele é simplesmente B menos A sobre 2. Isso daqui é simplesmente um comprimento do meu domínio, né? O meu domínio acaba em B e começa em A, então B menos A é o L, que é o comprimento do meu domínio. Então, essa integral I, ela vai ser igual a um jacobiano vezes uma integral I chapéu, né? Onde essa integral I chapéu é a integral da função f na variável que. Então, eu só mudei a variável da função f e por isso apareceu o jacobiano aqui na transformação. Bom, e agora eu tenho os extremos de integração que o método da quadratura de Gauss preconiza para a gente, né? Então, não importa quais são os extremos de integração da função i, a função que ela sempre vai ter esses extremos de integração, de menos 1 até 1. Bom, então, pessoal, quando a gente faz uma integral, né, a gente simplesmente divide o domínio em intervalos infinitesimais, conforme a gente já discutiu aqui. E a gente faz uma somatória, então, do valor dessa função nesses intervalos infinitesimais. O método da quadratura de Gauss, ele simplesmente ousa a falar assim, e se eu dividir o meu domínio em intervalos que não são mais infinitesimais? Esses meus intervalos são de um tamanho arbitrário, né, mas finitos. Né? Então, vamos dizer que eu posso escrever essa integral de f de x dx como sendo a soma de valores da função em certos pontos do domínio. Esses pontos do domínio são esses pontos que i, que 1, que 2, que 3, até que n. E em cada ponto que eu calculo a função f, eu multiplico por uma função peso, né, por um parâmetro peso. Então, eu vou ter peso W1, W2, Wn. E aí a questão é quando que eu vou obter o melhor resultado possível, né? Então, o que a gente tem que determinar agora existe uma maneira sistemática para eu definir essas funções peso, W, esses parâmetros peso, né, W, e esses parâmetros F, Xi, nos pontos Xi, Xi1, Xi2 e assim por diante. Então, como é que eu posso definir esses pontos de Gauss, Xi1, Xi2, Xi3, e esses parâmetros peso, W1, W2, W3, Wn, para que eu tenha a melhor aproximação
do resultado dessa integral. Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora, determinar esses W's e esses X's que otimizam o valor dessa integral. Né? Bom, já dando spoiler aqui, no método da integração de Gauss, a gente impõe que se essa função f de x for uma função polinomial, então essa integral pelo método de Gauss tem que dar a resposta exata. Não pode ser nem aproximada, não pode nem ser parecida, ela tem que ser igualzinha. Então essa já é uma boa ideia. Então o que acontece quando eu escrevo uma função polinomial, né? Então, essa expansão da integral, que eu mostrei para vocês no slide anterior, né? Uma função peso, um parâmetro peso, vezes a função aplicada num ponto de Gauss, outro parâmetro peso, vezes a mesma função aplicada em um outro ponto de Gauss e assim por diante. Então, eu posso escrever isso de maneira matricial, com uma matriz linha W e uma matriz coluna F, que é essa função F aplicada nos pontos de Gauss. Mas, conforme a gente já mencionou, a quadratura de Gauss ela é construída para fornecer o resultado exato, caso o integrando seja uma função polinomial. Então, vamos escrever essa função f de Qi como um polinômio, por enquanto de grau arbitrário n. Né? Então, eu vou ter sempre o parâmetro constante, né? Depois eu vou ter o parâmetro linear, o parâmetro quadrático e daí por diante. Então a gente pode escrever essa função f de Qi dessa forma. Então eu simplesmente separei, é algo que a gente já fez antes, quando a gente discutiu os interpoladores de Lagrange, por exemplo, a gente fez isso. Mas eu simplesmente separei a variável Qi dos parâmetros alfa. Mas continua a mesma coisa aqui, né? A equação não mudou em nada. Bom, agora, se eu pegar então essa função f de Qi em cima desses pontos de Gauss, que eu ainda não sei quais são, eu sei que ela vai ter um valor que é constante, né? E, de novo, a gente pode construir isso, escrever isso, em notação matricial. Né? Então, f de Q1 é 1 mais Q2, e daí por diante. Né? F de Q2 é 1, Q2, Q2 ao quadrado. Né? Isso tudo multiplicando essa matriz de coeficientes. E daí por diante. Então, eu tenho essa matriz M, que é uma matriz quadrada, e ela vai ter dimensionalidade que depende do número de pontos de Gauss que a gente tem aqui, né? No problema. E ela é uma matriz constante, obviamente, né? Porque agora aqui eu estou aplicando em cima dos pontos de Gauss. Bom, se a gente combinar então essas equações que a gente já escreveu, essa que eu acabei de mostrar para vocês, né, com essa ideia de que a gente expande a integral como um produto de funções peso, uma soma de um produto de funções peso com funções f de Qi, né? Então, substituindo esse resultado aqui dentro dessa equação,
essa daqui é a matriz F, que aparece aqui. Então, a gente vai ter o WT, que é a transposta da matriz peso, vezes a matriz M, que é essa daqui, vezes a matriz de parâmetros alfa. Certo, pessoal? Então, vamos lá, com calma que a gente vai chegar lá. Bom, então, essa integral polinomial que a gente tem aqui, que é a integral de f de Qi, né? Se o f de Qi é um polinômio, a gente pode escrever ele como um produto de uma matriz linha que tem toda a dependência variacional, a dependência da variável, e uma matriz coluna, que é uma matriz constante, porque é uma matriz de parâmetros, né? Então, aqui o polinômio pode ter grau terceiro, como tem aqui nessa imagem, pode ter grau 4. Enfim, isso não é limitado. Então, quando a gente integrar isso daqui, esse termo aqui, essa matriz coluna, ela é constante, ela continua constante fora, e essa matriz linha, a integral dela é muito fácil, né? Então, eu vou ter que ao quadrado sobre 2, que ao cubo sobre 3, que a quarta sobre 4, e daí por diante. E isso aplicado nos extremos de menos 1 até 1. Então, sempre que o termo que tiver aqui for par, isso daqui vai se anular. Então, que ao quadrado sobre 2 vai ser que ao quadrado sobre 2 menos que ao quadrado sobre 2. Vai dar um zero. Aqui vai ser epsilon menos epsilon. Então, é 1 menos menos 1 vai dar 2. Né? E assim, todas essas sequências aqui, a gente pode obter dessa maneira. Né? Então, legal, a gente descobriu agora uma parte dessa matriz I, a gente não sabe ainda esse alfa, né? Mas a gente pode descobrir esse alfa, porque se a gente combinar esses resultados, que o I é o WTM vezes alfa, e o F de Qi, nos pontos de Gauss, vai ser a matriz M vezes alfa. Então, a integral I a gente acabou de ver que ela tem esse valor aqui. Então, a gente, substituindo aqui, a gente vai ter que essa matriz de integração polinomial, 2, 0, 2 terços, 0 e 2 quintos, ela vai ser igual a essa matriz W vezes essa matriz M. Né? Porque isso daqui também é o I chapéu. Então, I chapéu é WTM alfa, mas o I chapéu também é o P chapéu vezes alfa. Então, a gente tem que o P chapéu vai ser igual ao MT e o W. Então, a gente obteve isso daqui, né? Que é um sistema de equações, só que esse polinômio aqui, Qi, se ele for um polinômio de grau P, ele vai ter P mais 1 coeficientes, né? Porque o primeiro coeficiente é o coeficiente constante. Então, se for um polinômio de segundo grau, ele vai ter o ABC, né? Ele tem 3 parâmetros. Então, segundo grau tem 3 parâmetros, primeiro grau tem 2, e daí por diante. Né? Então, o grau do polinômio
vai ter sempre P mais 1 coeficientes alfa. Por outro lado, essa matriz M aqui, ela tem dimensionalidade que depende da quantidade de pontos de Gauss, né, que são utilizados para expandir essa integral, como a gente fez lá atrás. Então, para que essa, né, eu tenho dimensão P mais 1 na função f de Qi, e na matriz quadrada, ela vai ser uma matriz quadrada de dimensão GP, que é o número de pontos de Gauss, né? Então, 1 ponto de Gauss, 2 pontos de Gauss, 3 pontos de Gauss, até o enésimo ponto de Gauss. Então, para que esse sistema aqui de equações seja solúvel, a dimensão desse produto aqui, WT vezes M, tem que ser compatível com a dimensão desse polinômio P. Então, esse polinômio P tem dimensão P mais 1, e esse produto aqui tem a dimensão da matriz M, que vai ser 2 vezes o número de pontos de Gauss, já que é uma matriz quadrada. Então, para que esse sistema seja solúvel, eu preciso que essa relação aqui seja observada. Então, 2 vezes o número de pontos de Gauss tem que ser maior ou igual ao polinômio que você está tentando usar para interpolar aquela função. Bom, então, a dimensão P mais 1, dimensão 2 vezes GP, né? Então, se a gente pegar um polinômio de terceiro grau, então, o polinômio de terceiro grau, ele vai ter 4 coeficientes alfa. Ele vai ter o alfa 1, o alfa 2 que multiplica x, o alfa 3 que multiplica x ao quadrado, e o alfa 4 que multiplica 3 ao cubo, x ao cubo. Então, nesse caso, P mais 1 tem que ser menor ou igual a 2 vezes GP. Então, P mais 1 é 4, então eu tenho que ter 4 sobre 2 pontos de Gauss no mínimo. Ou seja, 2 pontos de Gauss é o mínimo que eu preciso ter. Utilizando esse polinômio P, que a gente já integrou, já viu quanto ele vale, né? A gente pode escrever, então, essa relação. Essa daqui é a matriz M, então. Né? Aqui eu estou pegando a resposta dela, não precisava, mas enfim. Essa eu estou seguindo como o livro fez. Né? 1, epsilon 1, epsilon 1 ao quadrado, epsilon 2 ao cubo. E analogamente para o epsilon 2. Então eu tenho 2 pontos de Gauss e eu tenho 2 funções peso. Então eu vejo aqui que eu tenho 4 linhas e eu tenho 4 variáveis, que é o W1, W2 e o epsilon 1 e o epsilon 2. Né? Então, pessoal, resolvendo esse sisteminha de 4 equações aqui, né, não é nada do outro mundo, mas a gente vai obter que o W1 e o W2 tem que ser 1, e que o epsilon 1 e o epsilon 2 têm valores opostos por um sinal. Então, menos 1 sobre raiz de 3, mais 1 sobre raiz de 3. E de maneira análoga, você pode resolver todas as funções peso e todos os pontos de Gauss para arbitrariamente, né, o seu problema. Então, isso tudo já está tabelado, é o que eu falei para vocês lá no começo da aula. Esses valores são tabelados, você deixa no computador e o computador já vai usar isso. Ele nem vai calcular isso tudo de novo. E isso é uma grande vantagem.
decimais. Então, essas tabelas aqui costumam ser dadas, né, na época presencial, que a gente tinha prova, quando eu pedi a integração de Gauss. Tinha essas tabelas aqui. Então, vamos fazer um exercício que é resolver essa integral pelo método da quadratura de Gauss com 2 pontos. Então, se eu tenho 2 pontos, a dimensão da matriz M vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. E aqui eu tenho um polinômio de terceiro grau, ou seja, é 3 mais 1. Isso é... Então, isso aqui é um exemplo de um polinômio de terceiro grau, que, portanto, tem 4 parâmetros alfas, e eu estou usando 2 pontos de Gauss para integrar. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é essa transformação de variáveis. Então, B menos A, onde B é 5, e A é 2, e B mais A sobre 2. Então, essa é a função que faz a transformação de variáveis, e o jacobiano dessa transformação é 1 meio, 1,5. Né? dx é igual a 1,5 vezes D. Bom, então agora a gente vai substituir essa função do que a gente encontrou, que é igual ao x. Né? Esse 1,5 é o jacobiano, que vai aqui na frente por causa da transformação de variáveis. Então, a minha integral I ficaria com essa cara aqui. Né? Então, o jacobiano aqui é 1,5. Essa integral I1 vai ser o produto das funções f de Q1 e f de Q2 com as funções peso, Q1 e Q2. E, portanto, a gente pode substituir essa função aqui, multiplicado pelo W1 e multiplicado pelo W2, então nos pontos de Gauss, Q1 e Q2. Só que a gente já sabe lá da tabela quanto vale o Q1 e quanto vale o Q2, e a gente sabe quanto vale o Q1 e o Q2. Então, a gente pode resolver isso daqui de maneira exata, só substituir os valores. Né? O W1 e o W2 a gente sabe quanto vale, o epsilon 1 e o epsilon 2 também. E nesse caso aqui, vai dar 191 em alguma coisa, e nesse caso aqui, esse resultado é exato. Ele é exato porque a função f de x é uma função polinomial. E se vocês fizerem a integral analítica aqui, que é fácil, né? Então, x à quarta sobre 4, x à terceira sobre 3. Então, é isso, pessoal. Então, essa integral aqui gaussiana, vocês podem fazer pelo método de Gauss e pelo método direto, e vocês vão ver que a solução bate, por construção. Bom, pessoal, então é isso. Eu sei que essa aula aqui é densa, mais uma aula densa. Então, avaliem com cuidado e a gente faz mais uns exemplos aí na próxima aula para vocês solidificarem a ideia. Bom, mas eu espero que vejam essa gravação antes da próxima aula. É isso, pessoal. Eu paro por aqui. Até a próxima aula.